A Dierberg realizou mais um dia de degustação aqui na sua loja de fábrica, degustação das deliciosas macadâmias, frutas cristalizadas. Foi outro dia para lá de especial, com muita gente vindo conhecer aqui tudo aquilo que a Dierberg produz em macadâmias e também em frutas cristalizadas. O pessoal esteve por aqui e quem esteve aqui também, a gente aproveitou para bater um papo, para falar um pouquinho sobre essa nova fase da Dierberg com a loja de fábrica aqui em Barra Bonita, é o Andreas Dierberg, presidente do grupo Dierberg. A gente conversou com ele, acompanha aí como é que foi o bate-papo. Pois é, e nessa visita, mais uma degustação da Dierberg, das macadâmias da Dierberg, todo mundo está apaixonado, né, com essa loja de fábrica agora aqui em Barra Bonita. Nós estamos aqui ao lado do senhor Andrés, que é um dos sócios aqui da Dierberg e que está aqui presente nesse dia de degustação aqui. Primeiramente, vamos dizer assim, que é um presente que a Dierberg dá para Barra Bonita de vender as macadâmias num preço legal aqui, de fácil acesso para toda a população aqui, né, senhor Andrés? De todo, né, esse material, de tudo isso que vocês produzem aí, parte deles está aqui numa loja de fábrica aqui em Barra Bonita. Exatamente, o que a gente quer mostrar é justamente isso, é o produto e a sua história. A história da Dierberg era uma longa história de 130 anos, mas a história dos produtos também tem um diferencial, que é a cadeia produtiva, né, do pomar ao lar, né, do solo ao óleo. Isso que a gente gosta de contar e promover. E hoje, um dia especialmente bonito, numa época em que geralmente a seca castiga as lavouras, a gente está com 60 milímetros de chuva já em 2 dias. Que isso é totalmente anormal e é uma bênção de Deus. É um belo dia. Para vocês que trabalham com plantio, precisam da terra, né? Numa época de estiagem, que é comum, às vezes agora na época do frio, isso é uma boa notícia mesmo. A macadâmia e os cítricos e a lavoura em geral agradece, né? Com lindas floradas, que tomara que não haja um período prolongado de seca daqui para frente, porque isso engana a planta. Ela quer florar e de repente falta água. Aí perde-se a florada, mas vamos ser otimistas, né? Vamos esperar para que tenhamos boas safras daqui para frente. Quanto tempo que a Dierberg trabalha com a macadâmia? Desde sempre? Porque eu até então, não se fala da loja de fábrica aqui na Barra, Andrés, eu não sabia que a Dierberg trabalhava com a macadâmia também. A gente sabe dos óleos e tudo mais, das frutas cítricas e tudo mais. Há muito tempo já? A macadâmia foi introduzida pelo meu avô, seu João Dierberg Júnior, em 1936, quando ele também começou a introduzir as plantas aromáticas, que são as fornecedoras de óleos essenciais. Então a macadâmia já tem uma longa estrada aqui no Brasil, pouca gente sabe. Ela realmente se difundiu mais nos anos 80, quando fazendeiros, sitiantes se interessaram em plantar e fazer então plantios comerciais. Aí foi criando volume, nascendo empresas que beneficiam as macadâmias, hoje existem várias. Então, digamos assim, nos últimos 40 anos que ela ficou mais conhecida no Brasil. E a Dierberg sempre fez, agora que, bom, vamos abrir uma loja de fábrica na Barra, que é para poder atender o consumidor direto ali, é isso? A Dierberg busca inovação constantemente. Para inovar, precisa-se mostrar o produto ao cliente e avaliar o resultado, saber se o cliente está satisfeito. De alguma forma, a gente precisava viabilizar isso. Então, alguns anos atrás, no centro de Barra Bonita, a gente abriu uma pequena cafeteria, onde a ideia era incorporar nossos produtos em produtos de panificação, de doces, né, confeitos acabados, e tentar extrair um perfil de satisfação do cliente. E hoje, essa loja de fábrica tem o mesmo propósito, saber como o cliente reage, se ele gosta, se ele retorna e assim por diante. Essa é a ideia da loja de fábrica, né? A questão também dos óleos, que a Dierberg trabalhou anos. Hoje em dia está muito comum essa questão da aromaterapia. Quer dizer, o que a Dierberg de repente já sabia há décadas, tem muita gente que está descobrindo agora, que é a eficiência, o benefício que traz esses óleos essenciais aí, né? Isso, Sandro, você falou certinho. Os benefícios dos óleos essenciais. Os óleos essenciais têm propriedades, né? Propriedades que regulam a própria planta, atraem, repelem insetos, ajustam ela ao meio ambiente, como os nossos hormônios também regulam o ser humano. Então, os óleos essenciais, eles penetram no ser humano, na corrente sanguínea, geralmente via inalação. Ingestão a gente fala com muita reserva, porque
tem que saber dosar isso aí, não é? Mas também ingresso na corrente sanguínea pela aplicação na pele, pela derme, epiderme, e desencadeiam vários efeitos, né? Esses efeitos, por exemplo, são efeitos calmantes, como a lavanda, efeitos estimulantes, como a menta, efeitos centradores, como o limão, o cipreste, né? Efeitos de equilíbrio alteradores, como o vetiver, que é uma raiz, né, que contém óleo essencial. Então, os óleos essenciais têm propriedades conhecidas desde a Idade Média, né? Quando se colocava as folhas, não se extraía o óleo essencial, mas se colocava as folhas em ambientes fechados para que as pessoas pisoteassem essas folhas e, ao fazê-lo, né, abrissem as células que contêm óleo essencial e ele subisse e desinfetasse o ambiente. Aquelas máscaras com aqueles bicos, não posso afirmar que eu não sou da época, mas que continha também óleos, eram como filtros, e era matéria-prima aromática, não óleo essencial, mas a folha, a raiz, o material macerado de alguma forma. Então, os óleos essenciais, todos eles são sempre voláteis, quase todos os óleos essenciais são desinfetantes, cicatrizantes, né? Além de outras propriedades, mas todos, eu digo assim, reúnem essa propriedade de serem voláteis e de terem essa função de cura, em geral. Interessante. Quem começou com a Dierberg foi? Meu bisavô. Meu bisavô chegou aqui no Brasil quando o Brasil ainda era império. Ou seja, de onde? Ele veio do sul da Alemanha, crescido na Suíça, vendia flores na rua. E por ser um menino muito bonito, de cabelo preto, cacheado e olhos azuis, ele tinha sucesso na venda de flores. Tinha que trabalhar no viveiro durante o dia e estudar à noite. E essa vida foi desgastando ele, ainda jovem, de forma que ele resolveu ir embora. E foi a pé para Gênova. Subiu num barco e falou para qualquer lugar, longe daqui, e veio para o Brasil. Ele que foi imigrante, 1890. Depois, ele veio para cá já com essa ideia de trabalhar com óleos, alguma coisa assim ou não? De forma alguma, ele veio para sair de onde ele estava e pegar qualquer outro desafio. Começou ajudando em Minas Gerais a colocar estradas de ferro, quer dizer, se ele estava ruim lá, aqui ele foi para o inferno, porque carregar batentes e trilhos de trem era um trabalho insuportável, ainda nos trópicos. Então ele percebeu que aquilo não era vida para ele e muito sabido, porque era bem jovem, falou: onde é que está circulando o dinheiro? E o dinheiro estava circulando na cidade do café, que era São Paulo. Comércio, né, produção, estado de São Paulo. E aí ele foi se interessar em trabalhar de jardineiro na casa da primeira-dama, a primeira mansão de São Paulo, da família Almeida Prado. Então, Dona Veridiana reconheceu o talento, o esforço, a dedicação do João Dierberger aos 20 anos, chegado aqui, e já em 3 anos de Brasil, ele fundou a empresa, em 1893, está no logotipo. Então foi esse o trabalho dele a jato, formou família, prosperou, passou para os filhos, ensinou os filhos os idiomas, filhos que foram para o exterior ainda antes da Primeira Guerra Mundial. Então, portanto, antes de 1914, os 2 filhos foram aprender os ofícios de jardinagem, arquitetura paisagística lá na Alemanha. Ficaram durante a guerra, que não tinha navio de volta, e em 1918, 19, pegaram o primeiro barco, vieram e se estabeleceram. Aí o meu avô, ele iniciou com a exportação de laranja, fez um barracão em Limeira, instalou a fazenda, o primeiro viveiro do Brasil, formando mudas comercialmente, não havia. E o irmão dele, Reinaldo Dierberger, foi um grande paisagista, antes de Burle Marx, que fez, ninguém sabe, pouca gente sabe, o parque do Museu de Ipiranga foi ele que projetou e executou. Praça da Liberdade, Espírito Santo do Pinhal, Poços de Caldas, São Manuel,
Rio Claro, né, citei, Araxá, vários parques municipais foram projeto e execução da Dierberger e Companhia na condução do Reinaldo Dierberger, irmão do meu avô, meu tio-avô. Que história, hein, seu André? Que história bonita, viu? É. Quer dizer que já desde lá começou toda essa história, 130 anos, por isso que a Dierberger tem essa tradição, tem essa credibilidade, tem essa confiança. Eu até falo que quando nós viemos aqui, falei para a Bruna, falei para a Marina, da questão quando nós fizemos o vídeo aqui, que de repente, né, Bruna, bombou de visualização, as pessoas queriam, porque a Dierberger tem essa credibilidade e a curiosidade das pessoas, né, de saber como é que é a Dierberger. Acho que está aí explicado, né, um pouco da história. A Né? Dierberger é um conceito, é um trem que vem de geração em geração, uma corrida de bastão. Recebe-se de uma geração, cuida-se e passa-se adiante. Essa é a ideia. E assim tem sido. Tomara que o nosso mundo, que o nosso país permita que a empresa prospere e que esse conceito de continuidade continue. O senhor é um empresário otimista, sempre pensando positivo. Se a gente deve ser otimista por princípio. Quem não for, a longo prazo, está fadado, não é um fracasso assim, mas desanima. A gente tem que ser animado, a gente tem que acreditar e superar as adversidades. Elas estão aí para a gente lidar com elas e superá-las. Como vocês vieram para Barra Bonita, né? As fazendas já estavam aqui. A indústria era em São Paulo, a indústria era em Santo Amaro, para baixo da Avenida Santo Amaro, entre Santo Amaro e a Marginal, havia um grande complexo industrial fundado nos anos 50, onde se transformava os óleos essenciais em produtos aplicáveis na indústria de fragrâncias e aromas. Diga-se, um sistema análogo ao fracionamento do petróleo. Você aquece, destila e separa seus componentes. Né? Então, como no petróleo, você tem a gasolina leve, de avião, até os mais pesados. Assim mesmo, no mesmo princípio, funcionam os óleos essenciais. E esses produtos separados, concentrados, né, isolados, que são as matérias-primas aplicadas aí na indústria de perfumaria e aromas alimentícios. As fazendas estavam aqui, vamos levar a indústria para lá, então. Em 78 foi feito um convite, a prefeitura nos chamou e a gente falou, bom, ótimo, vamos instalar uma indústria aqui perto das fazendas e assim foi. O André já era um mocinho na época ainda? Eu tinha 17 anos. 17? É. E aí já veio já? Não. Ainda tinha que estudar um pouco, né? Foi em São Paulo. Eu estava me formando em administração, fiquei em São Paulo e daí eu ponderei. Eu falei, olha, as atividades estão lá, precisa de alguém da fazenda perto das atividades e me candidatei a vir e não me arrependo. Foi a melhor parte da minha vida sair de São Paulo e vir para cá. E o André, a gente estava falando aqui, ele mora na fazenda aqui, ainda igual de mato, né? Mato. Cresceu, né? Tá tudo no mato aí, né? Não tem como sair de lá, né? Eu digo, ou mato ou morro. Ou vivo no mato ou vou para o morro alto. Morro alto é a fazenda lá. Ou mato ou morro. Legal, André, obrigado pelo bate-papo aqui, muito bom, acho que, né? A gente fica feliz de ver a Dierberger aí abrindo essa loja, porque a gente tem acesso aos produtos, a população tem acesso aos produtos, né? A Dierberger próxima da cidade, uma história bonita de 130 anos, aqui firme na cidade, gerando emprego, gerando impostos, gerando renda, enfim, ajudando Barra Bonita a crescer aí. Acho que a gente tem que agradecer à empresa por ter acreditado e por ainda acreditar e estar aqui ainda firme e forte. E a gente agradece a população de Barra Bonita da região por nos suportar, por gerar mão de obra boa e comprometida e tomara que assim continue por décadas e décadas. Um abraço, André. Um abraço. Legal demais, né, gente? Até o seu Andrés aí contando um pouquinho da história da Dierberger para todos nós aí. Bom, e quem esteve aqui também é um consumidor, consumidor fiel da Dierberger, o Ricardo Albino, que é da cidade de Limeira e que está trabalhando aqui um período em Barra Bonita com uma empresa terceirizada. Olha só o que ele falou dos produtos aqui da Dierberger. Pessoal, nessa degustação aqui da Dierberger, a gente encontrou aqui o Ricardo Albino, que é da cidade de Limeira, da empresa Reunião Engenharia, que está trabalhando aqui na usina da Barra. E o Ricardo está aqui, o Ricardo sempre tem consumido produtos da Dierberger, já conhece a macadâmia já de anos, já, né, Ricardo? É isso? Eu sou nascido em São Paulo, mas eu moro em Limeira desde 1987. E a minha mãe compra os produtos da Dierberger há muitos anos. Então, eu acho que nem eu já consumia as castanhas da macadâmia. E aí, quando eu vi que tinha uma fábrica aqui em Barra Bonita, eu falei, vou conhecer.
Vou ver quanto que era. E aí vi que tinha uma loja de fábrica e todos os produtos que a minha mãe sempre me ofereceu tem à disposição. Então eu já levei a torrada salgada, as drageadas, as pastas com chocolate, com flor de sal. E aí depois eu fui conhecer os óleos essenciais. Eu levei para minha filha um kit de óleos de presente e no dia que eu cheguei lá ela estava gripada. Eu falei, vamos experimentar o óleo de limão siciliano. Coloquei o difusor do lado da cama dela, pus umas gotinhas. Ela dormiu a noite inteirinha sem sentir nada, ficou super bem. E agora ela ficou super fã dos óleos essenciais, ela tem uma coleção completa dos óleos. Ela estuda, ela usa no dia a dia. Na hora que ela vai estudar, ela usa um para se concentrar. Na hora que ela relaxar, ela usa outro. E é uma delícia. Isso assim é o que o senhor Andréas comentou. São produtos naturais que estão à disposição das plantas para que ela faça um processo natural dela e que a gente pode se beneficiar disso na nossa vida. Quer dizer, são produtos deliciosos que com uma cervejinha fica maravilhoso, uma macadâmia torrada salgado. E todos os produtos são maravilhosos, são muito gostosos, assim, é saudável, é saboroso. Bacana, não é mesmo, gente? Ó, logo tem mais um dia de degustação aqui e você vai ficar sabendo aqui, ó, na TV S2.